O Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Tem confiança total do brasileiro porque atua em várias situações. A gente está acostumado, a escutar quando um bombeiro vai atender um incêndio. Essas são as situações mais comuns. Mas o trabalho deles é o dia inteiro e vai muito além disso. Eu vou conversar agora com o Tenente Coronel Muniz, que é o comandante aqui do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Blumenau, para a gente saber um pouquinho mais de como é esse trabalho. Tenente Coronel, o treinamento dos bombeiros nunca para, né? Quando está aguardando alguma ocorrência, eles estão sempre se aprimorando. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Legislativa. Sim, a rotina do Corpo de Bombeiros ela é bem atribulada. Naturalmente, o atendimento de ocorrências também serve como treinamento, propriamente dito, porque as ocorrências elas muitas vezes se repetem. Isso faz com que a gente utilize o atendimento também como forma de treinamento. Então, essa repetição, esse automatismo, ele acaba sendo gerado também na nossa rotina diária. Obviamente que algumas situações que são um pouquinho mais diferenciadas, que não são ocorrências tão rotineiras, a gente sim tem alguns treinamentos que fazemos aí ao longo do ano, para que justamente esteja mais bem preparado, para que a gente possa atuar mesmo nessas ocorrências que não são tão frequentes. Existem também aquelas ocorrências que a gente nem sabe que acontecem. Por exemplo, o atendimento pré-hospitalar. O que define um atendimento pré-hospitalar e como é que ele acontece? Bom, esse atendimento pré-hospitalar ele pode ocorrer basicamente em duas situações, que são os traumas, são aquelas situações em que algum agente externo provoca algum ferimento, alguma situação que a vítima necessite de atendimento, ou mesmo uma emergência médica, que é uma condição clínica, muitas vezes atrelada a alguma doença, alguma situação que possa provocar alguma piora no quadro de saúde dessa vítima. Então, nesses dois tipos de situação, o bombeiro acaba atuando, da mesma forma como o SAMU. Só que a diferença é que o SAMU hoje ele tem um suporte básico e avançado, enquanto que o bombeiro tem apenas o suporte básico. Nós não temos uma equipe médica à disposição. Então, a nossa função é estabilizar a vítima, fazer com que as lesões dessa vítima, o quadro clínico dessa vítima não se agrave e que a gente consiga levá-la até uma unidade de saúde para que receba o atendimento definitivo, para que possa, assim, melhorar as condições que essa vítima apresenta. Então, nós podemos citar aqui diversas situações como um quadro de saúde que a pessoa desenvolve um mal súbito, por exemplo, ela pode desmaiar em casa por algum problema associado a alguma doença, ou pode simplesmente ser vítima de um atropelamento em que ela necessite de um atendimento de uma ambulância do Corpo de Bombeiros. É importante a gente ressaltar, comandante, que as pessoas, quem está naquela situação está sempre com pressa, está sempre o tempo correndo, o relógio correndo contra o tempo. Mas às vezes as pessoas dizem que o bombeiro demorou. Não é exatamente isso, Existe um critério, o bombeiro jamais vai ficar, digamos, enrolando para atender uma situação. Sim, é bastante comum a gente, muitas vezes, perceber que algumas pessoas reclamam, infelizmente, achando que o bombeiro muitas vezes demorou. E às vezes esse tempo pode ser de alguns poucos minutos. Claro, quem está vivenciando aquela situação, a gente sabe da angústia que ela está passando, ainda mais quando existe algum patrimônio seu em risco ou algum familiar, algum parente, amigo que está precisando de apoio, de algum auxílio. Mas, infelizmente, não tem como o bombeiro estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nós ficamos aquartelados. E quando existe a ocorrência, a nossa central, através do telefone de emergência 93, coleta as informações e tenta acionar o mais rápido possível essa nossa guarnição para que ela possa também deslocar o mais rápido possível até o local da ocorrência. Lembrando que, algumas vezes, as nossas guarnições, as nossas equipes podem já estar atendendo outra ocorrência. Então, isso também, em algum momento, possa causar alguma dificuldade extra nessa situação do tempo-resposta. Muitas vezes a ambulância que fica próxima ao local da ocorrência, ela pode estar entregando um outro paciente no hospital, então ela precisa finalizar esse atendimento para depois deslocar para essa outra ocorrência. Então isso, infelizmente, faz parte da nossa rotina e a gente pede sim a compreensão das pessoas, porque as nossas equipes estão, de certa forma, sempre em constante atenção para que possa atender o mais rápido possível quando forem designados para tal. Outra coisa que a gente costuma ver bastante são as pessoas que vão explorar a mata, passear na floresta e muitas vezes se perdem. E aí a gente começa a ver também que o bombeiro é o primeiro a ser acionado. Mas como é que eles fazem para ter uma busca, um rastreamento por essas pessoas, sendo que às vezes a gente nem sabe onde exatamente essas pessoas se perderam? Comandante, é outra ação dos bombeiros também essencial e que ajuda a salvar vidas. Sim, o Corpo de Bombeiros ele atua nessas situações de busca e resgate terrestre, principalmente
em áreas rurais. Quando existe uma busca urbana, alguém que se perdeu, alguém que não desapareceu dentro de uma área urbana, essa é uma atuação da Polícia Civil. Quando é uma situação que envolve mata, área rural, aí já envolve o Corpo de Bombeiros. Então hoje o Corpo de Bombeiros, ele existe sim equipes especializadas nesse tipo de ocorrência, em que eles deslocam até o local, muitas vezes entrevistam as pessoas que viram por último aquela vítima, né? Familiares, tal, que algumas vezes tem algumas informações essenciais para que facilitem a busca, como por exemplo as vestes, o que ele estava portando naquele momento, qual era o trajeto que a pessoa fazia muitas vezes do trabalho para sua casa e vice-versa, se ele já tinha demonstrado muitas vezes algum indício de que tinha tendências suicidas ou não, se aquela pessoa já tinha cometido algum ato parecido no passado. Então são várias perguntas que fazem parte do nosso questionário inicial para que a gente possa traçar o nosso planejamento e iniciar a nossa busca. E nós temos atrelado ou aliado a esse tipo de ocorrência também o nosso sinotécnico, o nosso binômio, que é o bombeiro sinotécnico com seu cão de busca. Então a gente consegue fazer buscas pelas trilhas principais, pelas trilhas secundárias, e o cão muitas vezes ele consegue, se a gente tiver também um objeto daquela vítima, o cão muitas vezes ele consegue ter consegue detectar aquele odor e consegue facilita a busca dessa pessoa, muitas vezes sabendo tendo conhecimento daquele odor que ele teve acesso, muitas vezes de alguma veste ou de algum outro objeto daquela vítima. Então é uma ocorrência que não é tão rotineira assim, mas que exige extremo preparo, extrema técnica para que a gente obtenha êxito quando, infelizmente, né, quando se faz necessário esse tipo de resgate. E vocês têm ajuda também de Jeep Clube, que também tem acesso a áreas mais difíceis, né? O Jeep Clube é um grande parceiro do Corpo de Bombeiros. Inclusive nós tivemos este ano uma instrução com esses profissionais, né, que trabalham, que fazem parte do Jeep Clube. Então eles nos deram, por exemplo, a instrução de como operar uma viatura, um veículo com tração 4x4. São conhecimentos que muitas vezes podem parecer óbvios, mas não são, né, de como utilizar aquela ferramenta, aquela viatura, aquele veículo, para tirar o máximo do potencial que ela nos oferece. Então hoje nós somos realmente muito gratos por todas essas instruções, e quando realmente ocorre alguma situação que exige uma maior quantidade de veículos para resgate de pessoas, como no caso de enchentes, também são profissionais, são pessoas que sempre se colocam à disposição para nos apoiar. A gente está vendo, inclusive, aqui a ambulância vai sair já, né, para atendimento, enquanto a gente está fazendo a nossa gravação aqui. Então, mais um atendimento do Corpo de Bombeiros. E aí, comandante, a gente fala também a respeito de outras situações. Olha lá, sirene, que a gente já fica atento. E é assim, sempre que alguém precisa, a ambulância já sai com a sirene ligada para chegar o mais rápido possível no lugar da ocorrência, né? E, comandante, eu queria falar também sobre salvamentos aquáticos. Blumenau tem uma questão... verão, o mar, a gente sabe como aumenta o número de ocorrências, de afogamentos, de gente que entra no mar sem domínio, enfim, e o bombeiro está lá sempre para ajudar, né, os salva-vidas. Mas aqui em Blumenau a gente também tem essa situação de rios, lagoas, enfim, lugares que as pessoas vão para se refrescar. Lugares perigosos, e isso exige um entendimento do Corpo de Bombeiros, do bombeiro em si, porque são águas normalmente escuras, que eles vão ter que procurar essas vítimas, né, em caso de confirmado afogamento. Mas como é que acontece isso, esse preparo para entrar num lugar tão difícil de procurar as pessoas e também de tentar evitar que o pior aconteça? Nós temos duas áreas operacionais, na verdade 3, né, que envolve essa parte de resgate aquático. Então, por exemplo, no litoral é bastante comum a gente ter a presença dos guarda-vidas, que são profissionais que trabalham naquele local onde o banho é apropriado. As pessoas, existe sinalização, né, de bandeiras mostrando onde que é o local mais adequado para banho, o local mais seguro. Sempre existe algum risco envolvido no mar, é bom que as pessoas entendam dessa forma. Nunca é 100% sem riscos, né, sempre vai ter algum risco, mas alguns locais são mais seguros do que outros, né? Então esses profissionais que ali trabalham, eles estão viabilizando a segurança desses banhistas. Existem outros locais que não são adequados para banho, inclusive onde tem presença de placas, de bandeiras vermelhas que demonstram que ali é um local de risco e que as pessoas não devem estar ali, né, fazendo o uso daquele local como lazer, né? Então, a nossa orientação é sempre obedecer a sinalização, não entrar em locais que não são apropriados para banho. Isso
para começo de conversa, né? Aqui em Blumenau, aqui na região do Médio Vale, nós não temos nenhum, a princípio, locais muito apropriados em que esse local realmente é um local que serve de balneário para as pessoas tomarem banho. Existem represas, por exemplo, na região de Rio dos Cedros, região dos lagos, que as pessoas utilizam embarcações, etc. E que, inclusive, nós temos uma operação da Estação Verão aqui, funcionando nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, né, ali na região das represas do município de Rio dos Cedros, em que nós fazemos essa prevenção. Mas, então, nesse local, nós temos aí a parte de prevenção durante a operação e também em situações que houve, infelizmente, já alguma vítima, nós temos também outras áreas operacionais além do salvamento aquático, que é o resgate e busca em enxurradas, que muitas vezes acomete algumas vítimas em situações de enchente, e também a parte de mergulho autônomo quando, infelizmente, a vítima já veio a óbito. Então, nós temos sim essas equipes aqui especializadas também na região de Blumenau, do 3º Batalhão, e quando se faz necessário, essas equipes atuam, né, para resgatar as pessoas que precisarem, né? Mas sempre a orientação é de toda forma que as pessoas evitem se colocar em risco, porque são situações de extremo risco e que não existe garantia nenhuma de que o bombeiro realmente vai ter sucesso no seu resgate, né? Porque são várias variáveis atreladas a cada situação. Então a gente sempre trabalha de maneira preventiva, orientando as pessoas para que não se coloquem nessa situação de risco. Outra ação bastante importante, todas são importantes, né, comandante? Mas a gente também pode destacar o resgate de vítimas em acidentes de carro. O bombeiro tem equipamentos, né, e treinamento específico para isso. É o tipo de ocorrência, uma das mais frequentes da nossa rotina, até porque sabemos que a gente hoje vive numa cidade grande, com trânsito, de certa forma, intenso, né, havendo oscilações dependendo do horário do dia, né, e naturalmente isso vai acontecer como em qualquer lugar do nosso país, do nosso estado, vai haver acidentes de trânsito. A gente sempre também, dentro da possibilidade, tenta orientar as pessoas com relação aos riscos desses acidentes, né? Nós temos, por exemplo, o mês do Maio Amarelo, em que a gente chama atenção para os riscos de acidentes de trânsito, né? E é uma situação em que nós podemos atuar tanto com as nossas ambulâncias como com o nosso caminhão de resgate. Em determinadas situações em que existem vítimas presas às ferragens, né, nós temos hoje equipamentos especializados para que se faça esse tipo de resgate e dar o melhor tratamento possível para essa vítima, para que ela possa ser retirada com as melhores condições, preservando a integridade física na medida do possível, para que ela possa ser encaminhada a um hospital. Então nós temos hoje nesse tipo de ocorrência o envolvimento do nosso caminhão, né, que é o nosso ABTR, que é o Autobomba Tanque Resgate, e da nossa ambulância, que é o nosso auto-socorro de urgência, que são as duas viaturas principais de atendimento ao público. E quando a gente fala de salvamento em altura, quais tipos de ocorrências assim acontecem e como é que são feitas? Bom, hoje também Blumenau, ela acaba sendo uma cidade que, de certa forma, ela tem um grande benefício, que é a presença da nossa autoescada mecânica. Ela permite, por exemplo, alcançar alturas de até 40 metros. Isso hoje é uma ferramenta extremamente importante, um veículo extremamente importante para resgates de todo tipo, desde alturas com cota positiva, também como cota negativa. Então ela consegue, muitas vezes, acessar alguns locais com muito mais facilidade do que se a gente tivesse que fazer o resgate com o uso de cordas. Porém, nós temos também equipes especializadas nessa área. É comum a gente ter situações em que é necessário muitas vezes fazer resgate de vítimas em ribanceiras, geralmente envolvendo também acidentes de trânsito em que um carro acaba saindo da pista, vamos dizer assim, saindo da pista e entrando em algum local com uma cota negativa que precise um resgate com cordas, né? Então, hoje essa equipe ela consegue, de maneira segura, acessar esses locais que são de difícil acesso, com o uso de equipamentos específicos, e conseguir fazer a retirada dessa vítima ou dessas vítimas que precisarem de ajuda. Resgate com salvamento de altura em cotas positivas são menos rotineiros, mas também temos essa possibilidade, sim, de que a gente possa utilizar cordas, muitas vezes, para acessar um ambiente
com o uso de rapel, por exemplo, a gente consegue fazer esse tipo de resgate também, seja num prédio residencial, numa indústria, em qualquer outro, ou mesmo numa área de vegetação natural que a gente precise fazer esse tipo de resgate. A gente falou bastante aqui de atuações para resgate, né? Ajudar pessoas que já estão nessa situação de um acidente, enfim. Mas o que muita gente não sabe ou que não para prestar atenção é que o Corpo de Bombeiros também é responsável pela prevenção, né? De edificações, enfim, tem uma ação muito importante e muito pontual. Como é que funciona então, comandante, como é que funcionam as ações de precaução, prevenção da população, prédios, comércios, enfim? O Serviço de Segurança contra Incêndio, ele está presente já há mais de 30 anos na nossa corporação. Nossa corporação, que é quase centenária, ano que vem ela completa 100 anos. E desde o seu início, o foco principal estava na resposta. E ao longo dos anos foi se percebendo que a prevenção era extremamente importante também. Porque a gente consegue evitar muitas situações que necessitam de resgate ou que algumas pessoas se colocam em risco. Então, de uma maneira preventiva, a gente consegue evitar. Então, é muito mais econômico financeiramente, é muito mais racional a gente atuar na prevenção do que simplesmente na resposta. Então é necessário ter, vamos dizer assim, aliar tanto a prevenção com o serviço de resposta. E menos doloroso também, né, comandante? Com certeza. Então é muito melhor que a gente evite que alguém se coloque em risco do que precise resgatar essa pessoa já numa situação de risco. Obviamente que em algumas situações vai ocorrer da mesma forma, mesmo que exista prevenção, né? Mas a prevenção, sim, ela tem efeitos muito positivos de maneira estatística, né? Falando, né, ao longo desses anos. Então, o nosso Serviço de Segurança contra Incêndio, ele é responsável por essa fiscalização de edificações, sejam comerciais, industriais ou mesmo residenciais multifamiliares, que precisam ter sistemas preventivos contra incêndio e pânico. Então, ou seja, não é somente os extintores, o sistema hidráulico preventivo, mas também as saídas de emergência, né? A compartimentação dessas edificações, que permitem que muitas vezes um incêndio se propague para o todo, né, para a edificação como um todo. Então é bastante importante hoje esse regramento, essas normativas, porque elas tornam realmente esses imóveis, essas edificações muito mais seguras. Então em Santa Catarina, por exemplo, obviamente que ocorrem incêndios, mas em muito menor número do que acontecia no passado e com muito menor gravidade. Se a gente olhar o nosso histórico de incêndios, né, que ocorreram na década de 70, na década de 80 em São Paulo, o edifício Andraus, por exemplo, que vitimou muitas pessoas, hoje é muito mais difícil ocorrer esse tipo de situação, porque os nossos imóveis eles estão muito mais seguros hoje do que eram no passado. Então, por isso, esse serviço de segurança contra incêndio, que sim faz a fiscalização, é necessária para que torne aqueles ambientes mais seguros para que as pessoas possam ali habitar ou ali acabar utilizando aqueles locais. E provando que as situações mais inusitadas podem acontecer a qualquer momento, enquanto fazíamos a entrevista no batalhão, uma equipe dos bombeiros foi acionada para retirar uma cobra que estava escondida nas folhagens de uma trepadeira, na rua 7 de setembro, área central de Blumenau. Era uma caninana, considerada a espécie de serpente mais veloz do Brasil. Mas calma, não era venenosa. Usando um equipamento para pinçar a cobra e muita experiência, o réptil foi retirado do local e devolvido à área de mata. Acontecem outras ações, então, também de prevenção, mas com outro público. Crianças, adolescentes que também vão ter essa responsabilidade e esse aprendizado. E quem faz isso há bastante tempo é o Subtenente Valério, que está aqui já há muitos anos ensinando muita gente, né, Subtenente? Conta pra gente sobre essas ações que vocês fazem aqui em Blumenau e região na formação dessas crianças e adolescentes. Pois então, depois de muito tempo, 33 anos trabalhando no operacional, hoje a gente tem uma outra função, o qual o comando designa a gente para fazer com que o B3, que é o setor de ensino e instrução, traga para dentro do nosso quartel esse programa, Hoje, por exemplo, nós temos o programa o Bombeiro Mirim, temos o programa o Golfinho e também as pessoas de melhor idade, ou seja, aquelas pessoas acima de 50, 60 anos. Então o Corpo de Bombeiro, ele traz sim esses programas para quê? Para que a gente possa levar o conhecimento e também a prevenção, não só para as pessoas adultas, mas como no caso do Bombeiro Mirim, levar também a prevenção, seja na escola, seja no trânsito, no ambiente familiar ou até mesmo uma festa, porque querendo ou não querendo, a prevenção para nós é um fator muito importante, porque vai evitar sim um acidente mais grave lá na frente.
Como é que a criançada costuma receber você? Porque a criançada adora o bombeiro, né? Como eu comecei falando já, que o Corpo de Bombeiros é uma das entidades mais respeitadas do nosso país e a criançada ama ver o caminhão do bombeiro, ver o homem lá de bombeiro vestido e ensinando muita coisa. Eles aprendem, como é que é a reação dos pequenos? Pois então, é um trabalho assim, muito gratificante para mim, né? Depois de todo esse tempo de serviço no operacional e hoje lidar com crianças, é uma coisa maravilhosa, sabe? Até porque a gente sabe que para eles, é muito importante isso, porque né, à medida que vai crescendo e a prevenção vem junto com eles, a gente vai saber que vão ser cidadãos conscientes de poder assim ajudar. Hoje, por exemplo, eu chego no colégio e eu digo para eles que eles vão ser parceiros nossos, que eles vão ser multiplicadores de informações. Sorriso, você não imagina o quanto aparece, né, na fisionomia dessas crianças. Então a gente sabe que isso aconteceu porque, querendo ou não querendo, no primeiro bombeiro mirim que aconteceu, foi lá em Rio do Sul, né, no 15º Batalhão, na época eram 33 crianças, né, isso nos finais de semana. Hoje não, hoje a gente está dentro do colégio porque o comando geral acha que é interessante, né, a participação de mais crianças. Então esse momento para eles é um momento único, né, e cremos sim, já temos até respostas positivas de criança que fez resgate, que fez o que aprendeu e hoje trouxe até uma vida, né, numa situação de engasgo que a gente se emociona até em falar. Que querendo ou não querendo, era uma criança, participou, se envolveu naquele momento, o que é que eu faço, como é que procedo, o bombeiro me ensinou, eu vou fazer e realmente no final deu certo e hoje ele está aí dando entrevista, dando palavrinhas importantes para a comunidade saber que realmente não é só o adulto que salva não, a criança também, né? E as informações até mesmo de saber como proceder em ligar para o número de emergência, é claro, esse número de emergência nunca é eles que vão ligar, é sempre o adulto, o responsável, né? A gente sempre firma para eles, não é vocês que ligam, quem vai ligar é o adulto, quem vai ligar é o pai, a mãe, o avô, a avó, ou seja, até o vizinho, a não ser que não estejam essas pessoas presentes, aí sim, aí você faz a ligação. E para eles, sabendo disso, levando isso para a vida, cara, é um momento realmente que a gente fica gratificado pela oportunidade de poder estar com eles nesse programa, nesse projeto, né? É um legado que o senhor deixa, né, subtenente? Mas assim, dá para dar um exemplo do que os mirins aprendem, assim, por exemplo, como desengasgar, né, uma criança, né, porque um adulto eles não vão conseguir. Mas o que basicamente eles aprendem para poder usar numa necessidade? Eu digo para você que ele aprende tudo o que o adulto... Aí a gente ensina o adulto e muito mais ainda. Porque, querendo ou não querendo, parece que ele tem uma capacidade de absorver melhor. Essa é a realidade que a gente vê no dia a dia, né? Então, o combate a incêndio, o evitar um acidente, o evitar dentro de casa... Por exemplo, vou dar um exemplozinho para você, né, a situação de um carregador de celular. A gente explica para eles, se você vai carregar, ou melhor, se o adulto vai carregar, lembre ele de tirar esse carregador da tomada, porque o irmãozinho menor daqui a pouco está ali engateando, vai botar aquela pontinha do carregador na boca, vai acontecer ali de levar um choque, ou até mesmo não brincar com brincadeiras de empurrar, que pode acontecer do amiguinho quebrar um braço, fraturar uma perna, vai fazer uma falta o aluno lá no colégio, o professor vai sentir a falta dele, a mãe vai ter que deixar o serviço. Então, são informações que realmente a gente vê que tem credibilidade de incentivar que eles fiquem atentos, né, na prevenção desse tipo de situação. Seja aí na rua, por exemplo, no trânsito, né, como proceder numa faixa, certo? Então, tudo isso a gente passa e eu tenho certeza que eles captam de uma forma que para nós é gratificante mesmo. E o projeto Golfinho? Também qual é a idade que eles aprendem e o que eles aprendem? Pois então, o bombeiro mirim, ele pega em todas as áreas, né? Seja no lazer, seja no trânsito, seja de toda a parte da adolescência. Já o golfinho, ele trabalha mais na parte aquática, né? Como proceder, por exemplo, numa época de verão, né? Por estar lá na praia, qual é a bandeira que ele deve, né, se orientar a tomar o banho? É claro que existe a bandeira verde, o qual a gente diz, a bandeira verde é legal. Não, ela não é legal. Ela só está dizendo que ali existe um risco menor. Mas a gente sabe que, querendo ou não querendo, e essa informação, isso vai gravar na mentezinha deles. Então eles vão saber que a hora que for pra praia com o pai e com a mãe, a gente orienta e convida o pai e a mãe para ficar perto do posto de guarda-vida, porque esses caras estão ali não só para olhar a praia, mas também para fazer a segurança de toda a família. Então isso ele já vai levar para casa, já vai dizer, pai, vamos lá, porque eu aprendi que tem que ser na bandeira verde, que nós temos que estar próximo para tomar um banho. E ele vai, eu tenho certeza que ele vai dizer, pai, não é que não tem risco, o risco é menor, então vamos se cuidar. Até o fato de água não embiga sinal de perigo, já é uma informação que eles também, né, aqui ele consegue ver que
eles vão fazer a coisa certa. Quero agradecer, Subtenente Valério. Obrigada, querido. Amém. Prazer sempre estar conversando contigo, porque faz tempo que a gente conversa, né? Faz tempo, bastante tempo. E é um orgulho pra gente, então, compartilhar um pouquinho do que o Corpo de Bombeiros faz e para que a gente entenda que depende da nossa compreensão também e que todo mundo faz parte disso, mas que o trabalho dos bombeiros sempre é maravilhoso. Então, obrigada, Subtenente Valério, também ao comandante Tenente Coronel Muniz, que participou com a gente aqui, trazendo todas essas informações.